no Senhor, mas só que é fácil a gente falar que confia no Senhor, mas e quando a dificuldade vem? E quando a luta vem? E quando vem o choro? Vem o tempo em que nós somos de frente assim confrontados, de certa forma, para dizer, e talvez até de certa forma para nós termos que falar que nós confiamos realmente no Senhor. Será que nós estamos realmente confiando nele? Nas promessas dele? Porque eu creio que todo mundo que está aqui, ele tem promessa, senão ele não estava aqui. Então ele tem promessa. Então já abra o seu livro, sua Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 13. Aleluia. Versículo 16. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Números, capítulo 13, versículo 16. Números é o quarto livro da Bíblia aí, os irmãos. Eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa aos nossos corações nessa noite. E se eu fosse você, já começava a glorificar o nome dele. Amém? Repara não, irmão, vou pôr aqui embaixo aqui, porque minha Bíblia... Aleluia. Agora sim. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: estes são os dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subir por aqui da banda do sul e subir a montanha, e vede que a terra, e vede que terra é, e o povo que habita nela, e se é forte ou fraco, pouco ou muito, qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zoob à entrada de Amate. Versículo de número 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, de Parã e Cádiz, e tomando-lhes, deram-lhe conta de toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra, contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar perante Moisés, fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos
animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais poderoso que nós. Capítulo de número 14, versículo 1. Então levantou toda a congregação e alçaram em alta voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, se morramos neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas. Não nos sereis melhor voltarmos ao Egito? Versículo de número 8. No versículo de número 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa, e se o Senhor agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Amém? Amém. Glória a Deus. Fechar sua Bíblia aí, eu quero orar aqui rapidamente, pedir ao Senhor que possa estar falando aos nossos corações, em concordância com a oração do nosso presbítero Maurílio. Eu quero estar orando nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, Deus querido e amado Senhor, meu Deus, aqui está, ó Pai, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, o Senhor vem, meu Deus, está falando aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, ministre aquilo, ó Pai, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, meu Deus, quer ministrar aqui neste lugar, ó Pai. Meu Deus, que não saia nada de mim, ó Pai, meu Deus, se não for aquilo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, tem para falar neste lugar, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, diminua eu e cresça o Senhor, ó Pai. E faça, meu Deus, da Tua maneira, Senhor, do Teu agir. E, meu Deus, aqui estou, meu Deus, para ser usado, ó Pai, meu Deus, da maneira que o Senhor queira, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que desde já, meu Deus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode colocar sobre os seus lugares aí. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estamos perante um texto aqui que algumas pessoas, se não conhecem, pelo menos já ouviram falar, que é o texto em que o Moisés, ali direcionado por Deus, o povo já ali saiu do Egito, o povo já não está mais no Egito, o povo já está fora do Egito ali. Mas só para você entender, eu quero trazer um pouquinho da introdução sobre este povo. Este povo que José, nos tempos dele, quando vai a ser escravo ali no Egito, José vem e leva toda a congregação de Israel para dentro do Egito, porque naquele tempo, quando José vai como escravo do Egito, e a gente já conhece a história de José, e eu não vou entrar nesse texto, mas eu quero trazer uma pequena reflexão
para nós essa noite. Então José, naquele tempo, o povo estava vivendo uma grande seca, uma situação deplorosa, vamos dizer, que houve 7 anos de fartura, mas também houve 7 anos de fome. E nesses 7 anos que houve essa seca, essa grande seca, que a gente nem pode imaginar uma seca de 7 anos. Se fosse nos tempos de hoje, pessoas iam para os mercados correndo, iam bater uns nos outros, iam invadir casa do outro para poder tomar as coisas. Porque hoje o povo ele pensa assim. O povo não pensa mais em união. O povo pensa assim: que seja o meu primeiro. Que seja o meu primeiro. E nós, como os cristãos, nós não podemos pensar assim. Mas muitas vezes também nós estamos querendo pensar assim. Por mais que a gente não queira, a gente pensa: não, tem que ser o meu primeiro. Mas de certo modo, nós como os filhos do Senhor, o Senhor sempre cuidou de nós. É por isso que eu perguntei aqui: como é que está a sua confiança em Deus? Eu não sei porque o Senhor veio a falar, ministrar essa palavra comigo. Eu estava trazendo outra palavra para poder estar ministrando aqui hoje. Estava pensando em outro texto. O Senhor veio ministrar comigo em outro texto. Mas só que ao chegar neste lugar, o Senhor veio ministrar nesse texto comigo. Pode ver aqui que eu não tenho nenhum pequeno esboço. Eu sempre tenho o costume de trazer um pequeno esboço, ainda que seja só para me poder deixar ele aqui. Às vezes lembrar de um versículo, alguma coisa, eu gosto de trazer. Mas o Senhor veio a ministrar o meu coração sobre esse texto. Então, como eu disse aqui, aí naquele tempo, todo o povo viveu à mercê do Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha um alimento. E o Egito era uma grande potência. Então, por o Egito ser uma grande potência, mesmo naquela época, pela questão da fome, poderia haver algum país que queria tomar o Egito para poder tomar o que o Egito tinha. Mas como o Egito era um país forte, era uma grande potência, é só para você entender onde que Deus quer chegar nessa noite. Ninguém ali invadiu. Mas é interessante isso, que José vai, recebe seus irmãos compram alimento, leva para todo mundo. Aí José fala: eu vou mandar uma parte aqui de alimento, vocês levam o dinheiro de volta, é só para vocês entenderem o que Deus quer falar. Mas você vai lá e traz todo mundo para cá. Aí José leva, os irmãos de José levam os alimentos e vão lá e traz os pais, traz os irmãos, traz toda a família de José, vem para o Egito. E ali no Egito, eles se multiplicam muito. Passa aquele tempo de fome e eles começam sempre a multiplicar, o povo vai fortalecendo, vai crescendo. E o Egito está vendo aquele povo crescendo e virando uma potência dentro do território dele. Só que o Egito, olha só para você entender, o Egito, ele não queria dividir a glória com outro povo. Ele queria a glória para ele. Mas é nessa que o Egito caiu do cavalo. É por isso que o Egito caiu do cavalo. Por quê? Porque se o Egito falasse: nós vamos cuidar desse povo como se fosse nossos irmãos, Deus, ele faria o quê? Se o meu povo está ali, eu vou abençoar esse povo também, porque ele está abençoando o meu povo. E o Egito foi próspero enquanto aquele povo se manteve ali. Mas só que quando o Egito quer tomar a glória toda para ele, aí o Senhor vai e fala: eu preciso intervir, porque meu povo está sofrendo ali dentro do Egito. Meu povo está sofrendo uma opressão no meio daquele povo ali. E aí nós já conhecemos a história, que eles não querem mais que deixe os meninos crescer, nascer. Se nascer menino morre, se nascer menina vive.
Porque se começasse a nascer menino, a mais menino, e vesse aquele povo como escravo, ia chegar um ponto que o povo de Israel ia estar muito mais forte que o Egito. E ia chegar um momento que eles ia tomar o Egito. Então o Egito falou, então vamos exterminar os meninos. Vamos exterminar. Se nascer menino, morre. Se nascer menina, vive. E ainda assim o Senhor fala, eu vou deixar para ver como é que o povo vai agir. Mas só que, sem entender, aquele povo estava sendo preparado. Sem entender, sendo escravo, aquele povo estava sendo preparado. Quebrando pedra, aquele povo estava sendo preparado. Passando por dificuldade, comendo pepino e cebola, aquele povo estava sendo preparado. Tomando pouca água, aquele povo estava sendo preparado. Tem gente que não entendeu, senão já começava a glorificar o Senhor. Tinha um deserto para aquele povo passar. Então aquele povo ele tinha que saber tomar pouca água. Porque se ele toma muita água, no momento que estivesse no deserto, ia sentir sede. Então até nisso o Senhor prepara. Tem coisas que a gente não compreende no primeiro momento. Mas o Senhor, Ele é dessa maneira. Quebrando pedra, fortalecendo o músculo. Bebendo pouca água, dando resistência para o calor. Aí tem gente que não consegue compreender situações da vida que estão vivendo. Não consegue entender porque o Senhor está deixando passar por tudo aquilo. Mas se você quiser tomar posse de algo grande, você quer tomar posse da terra que mana leite e mel, deixa a preparação de Deus chegar primeiro. Deixa o Senhor preparar tudo e agir da maneira dele primeiro. Se a gente tentar passar na frente, passar por cima, não dá certo. Não cria resistência para poder vencer o deserto. Não cria resistência para poder vencer as batalhas. Só vai criando resistência quem começa a aprender. Mas aprende como? Na escola de Deus. E a escola de Deus muitas vezes ela não mostra assim claramente as coisas não. Mas ela vai colocando uma coisa no lugar, vai pondo outra. Aí quando vê, ele está te preparando para algo grande. Mas aos poucos você começa engateando, você vê como é que a criança começa. Olha lá, estou vendo a criança passando ali, ó. Olha só como é que é pensa. A criança já começa, nos primeiros momentos, começa a fortalecer o músculo e começa a engatear. Ela já não sai andando de uma vez, porque a musculatura ainda não está pronta, o equilíbrio ainda não está. O cérebro vai preparando para poder ter equilíbrio no corpo. E é assim. Os ossos vão se fortalecendo. Aí não, tem gente que não quer engatear não. Ele já quer começar, mesmo que for escorando. Só que você tem que entender, tem lugar que não tem escora nem de um lado nem do outro. Aí como é que você vai arrumar? Enquanto você está escorando, está segurando uma coisa, está segurando, aí quando acabou, e agora? Só que você vai viver na escola dos outros até quando? Vai deixar Deus te preparar ou não? Vai deixar Deus preparar? Vai deixar Deus fortalecer a musculatura, fortalecer os ossos, preparar a mente? Porque até na mente aquele povo estava sendo preparado. Aí já adiantando aqui um pouco o texto, para a gente não ficar muito preso e chegar onde que Deus quer falar conosco. Aquele povo viveu ali por 400 anos. 400 anos, geração. Tem geração que morreu e outra geração começou, mas estava ali sendo treinado, sendo preparado.
Talvez você não está entendendo o que você está plantando hoje. Talvez só o seu filho lá que vai colher. Lá na frente. Mas vai ser prazeroso para você ver. Ainda que seja no final da sua vida, imagina. Seu filho chegando mais alto que você chegou, chegando em lugares maiores que você chegou, sentando com pessoas que vocês jamais pensariam que eles podiam sentar, estando num patamar elevado. Mas não é só disso que Deus quer falar, não. Mas tem coisas que para isso Ele exige tempo. E hoje às vezes nós estamos aqui sendo preparados por Deus para amanhã nós escolhermos algo de Deus. Esse povo, ele foi preparado nesses 400 anos. E aí chega um tempo que Deus vai e fala: eu vou tirar meu povo de lá. Deus. E aí acontece o seguinte: Moisés, num tempo que nenhum menino do povo de Israel poderia nascer, Moisés vai, nasce, cresce, é preparado. Moisés é preparado no meio do Egito. Ele conhecia a cultura egípcia como ninguém, porque ele foi preparado no meio do povo de Faraó. Ele foi preparado juntamente com o filho de Faraó. Ele teve, nos dias de hoje, vamos dizer, se existisse um rei no patamar mais elevado, Moisés estaria com o filho desse rei, no patamar mais elevado, sendo preparado com toda a educação que aquele menino teve, com toda a roupa, todas as melhores roupas, a melhor comida, o melhor ensinamento ali, tudo que Moisés necessitasse naquela época ele teve. Mas aí Deus fala: não, você já teve uma preparação, preparou a mente, não preparou? Mas agora eu vou te preparar para você liderar um povo. E aí Moisés vê um egípcio batendo no povo dele. Moisés vai lá e mata aquele egípcio. Moisés vai e mata, protege aquele homem. E aí quando vai acontecer de novo, Moisés chega para tentar apaziguar e vai, quando vê alguém vai saltar: você acha que eu não vi você matar aquele egípcio, não? Você está vindo aqui por meio de nós para quê? Aí Moisés vai e fala: ó, a situação aqui está complicada para mim. Se ficarem sabendo que foi eu que fiz isso, vão me matar. Mas não é não, era vontade de Deus. Moisés sai do meio do povo do Egito, vai tomar conta das poucas ovelhas do seu sogro, do homem que seria ali pai da sua futura esposa. E ali Moisés é preparado para poder liderar um grande povo. A mente dele já estava preparada, mas ele não estava pronto para poder guiar, pastorear uma grande nação. Aí Deus prepara ele. 40 anos de preparação da mente. Depois 40 anos de preparação no pasto, enfrentando também o calor, porque Moisés não era aquele homem que enfrentava calor, não. Moisés precisou passar pelo pasto para poder entender que ele ia guiar aquele povo no meio do deserto. Aí Moisés no deserto guiando ovelha, mostrando, instruindo a ovelha no lugar onde que tinha água, instruindo a ovelha no lugar onde que tinha comida. Ele é preparado por Deus. Aí 40 anos preparado, amém, 40 anos preparado para guiar o povo. Aí volta Moisés agora com 80 anos. Olha só para você ver. Com 80 anos volta Moisés para poder tirar o povo da escravidão. Aí Moisés chega ali, conhecia muito Faraó. Faraó recebe ele. Faraó faz uma festa para receber Moisés.
Moisés, ó, eu vim aqui porque meu Deus mandou levar o povo embora. E aí Deus endurece o coração de Faraó para poder não liberar o povo. E aí Deus começa a mostrar, eu vou mostrar para esse povo que eu sou com eles. Aí Deus começa a mostrar. Primeira praga, segunda praga, 10 pragas. Desafiando os 10 deuses que o Egito tinha. E Deus mostrando que era com o povo. Olha só para você ver como é que a gente tem que prestar atenção se a nossa confiança está realmente em Deus. Aí depois das 10 pragas, o Faraó vai e decide: libera esse povo. Não tem como contra o Deus dele não. E Deus mostrando que era com o povo. Sai o povo. Deus toma conta do povo. Durante o dia era calor, era quente. Tinha aquele abafamento e tal. Mas tinha a nuvem de Deus tampando aquele povo. Durante o deserto. A mão de Deus tampando. Durante a noite. Coluna de fogo. Sentiu sede. Água na rocha. Sentiu fome. Maná do céu. Roupa não envelhecia. Sandália não envelhecia. E Deus mostrando que era com aquele povo. Aí tem momentos que Deus começa a mostrar por várias vezes que é conosco. E ainda assim a gente duvida. Duvida, irmão. Tem dificuldade na nossa vida que a gente pergunta para nós mesmos: será que Deus está conosco? Será que Deus ainda está no negócio? Será que eu estou indo na direção certa? A gente começa a ter um montão de questionamento. Será que eu estou indo para a direção certa? Ou eu estou fazendo alguma coisa de errada? Mas aí Deus não começa a responder nada não. Deus é assim. Quando você começa a fazer muita pergunta, Ele fala: não vou responder nada. Eu vou mostrar que eu sou contigo. Glória a Deus. Aí chega o povo perante o Mar Vermelho, olha só. Vindo um exército de Faraó atrás, o povo perante o Mar Vermelho, e Deus já mostrando que era com o povo, mas estava perante o Mar Vermelho. E agora, nós vamos para onde? Aí Deus vai e fala: pede o povo que marche. Pede o povo que marche. Mas vamos marchar para onde? Só tem o mar na nossa frente, nós estamos cercados. É melhor nós não rendermos a Faraó e voltar para o Egito comer pepino e cebola. Tem gente que está preferindo voltar e sofrer do que continuar. Tem um montão de gente aí fora, irmão. Não é por nada não. Tem um montão de gente que preferiu abandonar o barco. Só que tem que entender que se no barco está Jesus, pode vir a tempestade que for, irmão. Só basta uma palavra dele. A quantidade de pessoas que... Eu não vou julgar não, irmão, porque eu sei que é difícil. Se desviaram, largaram. Estava no meio do deserto, mas está falando: eu sou mais comer pepino e cebola lá fora. Está achando que pepino e cebola é melhor. Por quê? Foi preparado para ser resistente, para poder não sentir sede. Mas estava sentindo sede e começava a murmurar. Foi preparado para poder ser resistente, para aguentar andar, para aguentar carregar as coisas, porque carregava a pedra, irmão. Foi preparado. Mas aí ainda está falando: eu prefiro voltar para lá. Eu prefiro continuar carregando pedra lá do que carregar minha tenda aqui. Tem gente que está assim, irmão, que não está querendo carregar a cruz dele, não, está querendo voltar a comer pepino e cebola lá atrás. Tem um montão aí fora.
Mas eu não estou aqui para julgar as pessoas que saem da igreja, porque a gente sabe que é difícil. Mas é por isso que eu fiz a pergunta para os irmãos: como é que está a sua confiança no Pai? Como é que está a sua confiança em Deus? Meu Deus! E aí aquele povo, o Senhor vai e mostra mais uma vez, manda Moisés tocar o cajado na água, abre o mar, e o povo passa. O povo passa sem molhar o dedinho, sem molhar nem a beirada do pé ou o fundo da sandália, vamos dizer assim. Sem molhar o fundo da sandália. A sandália chegou no outro lado, sequinha, olhou assim o fundo da sandália, ó, não tem nada. Porque o Senhor cansou de mostrar que era com o povo. Mas aí chega esse tempo aqui, já chegando no texto, que eu não vou alongar muito, tem muitas mais coisas aqui, se a gente fosse falar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é que chega o tempo em que Moisés vai para e fala: eu preciso ter uma estratégia aqui. O Senhor coloca uma estratégia para Moisés. Moisés pega, chama 12 homens um de cada tribo e fala: ó, eu preciso que vocês espiem a terra. Espia a terra lá. Começa a espiar nesse lugar, na banda do sul, na banda do norte, espia tudo e traz o relatório completo. Se a terra é boa ou se é ruim, se tem povo lá, se o povo é forte, se o povo é fraco. Moisés pediu o relatório completo. Mas só que é interessante, de 12 homens que saiu para aquela terra, 10 volta com um relatório. E as frutas na mão dele, nessa Bíblia aqui não relata não, mas eu tenho uma Bíblia de outra versão lá, que fala que os outros 10 homens, eles trazem figo e romã. Figo e romã é fruta pequena, irmão, para Moisés, e fala: esse aqui, ó, a terra mana leite e mel aqui, ó, o figo, ó, o romã. Mas figo e romã não são aquela fruta que você olha para ela e sente aquela vontade de comer, e sente aquela vontade: não, eu vou tomar aquela terra, porque é figo e romã, irmão. São negócios que aparentemente não mostrava nada assim de bom da terra. E passa o relatório completo para Moisés: ó, o povo é assim, lá tem isso, tem aquilo, tem os filhos de Aná, que são homens gigantes, que é o dobro de nós, e os homens são fortes ainda. Imaginando aqui, conjecturando o texto, eles falando. É interessante isso, irmão. Mas aí chega a 2. Mas depois que falaram: eu fui preparado na terra do Egito. E eu fui preparado na terra do Egito, então eu carreguei pedra. Mas aqui eu vou carregar um cacho de uva, que eu sozinho carrego. Mas se o meu irmão aqui for comigo, nós vamos levar. Aí 2 homens colocam no ombro, ó, um cacho de uva, que não dá para imaginar o tamanho dele. Eu sei que é pesado. Imagina 2 homens colocando no ombro um cacho de uva. Diz que uma pessoa, ela é capaz de carregar até 90% do peso dela no ombro. Então imagina o peso, eu só tirando uma conclusão. Imagina o peso. Tem pessoas que carregam até mais do que o peso. Eu estou dizendo assim, cientificamente, os homens falando que até 90% do peso no ombro a pessoa consegue carregar. Imagina aqueles 2 homens. Você põe uma estatura aí, eu não sei mais ou menos a idade, uns 60, 70 quilos cada um. Põe 90% no peso deles, e os 2 carregando um cacho de uva. E aqueles homens vêm. Os 10 chegou na frente, mas eles falaram: nós vamos devagar, mas nós chegamos lá. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê?
Se com Deus você tiver pressa, só vai ter figo romão para poder carregar. Mas se você souber esperar em Deus, tem um cacho de uva que nem você sozinho consegue carregar para a sua vida. Se você souber esperar em Deus, talvez vai ser tanto a bênção que você sozinho não vai ter que carregar. Vai ter que falar assim: vamos lá, irmão, eu preciso da sua ajuda para carregar esse. Porque sozinho não dá. É muita bênção. Mas aí tem gente que não consegue compreender, senão já estava glorificando ao Senhor. A bênção é tão grande que talvez hoje você está sentado nessa cadeira sozinho, mas amanhã você vai ter que chamar alguém, ó. Você vai ter que ir comigo, porque eu não estou conseguindo carregar sozinho a cabeça. Você vai ter que chamar um madeira na sua casa lá e falar com ele. A bênção é muito grande que eu não estou conseguindo carregar sozinho, não. E ele vai ver e vai falar: é mesmo, então eu vou. Mas se você quiser com pressa, tem figo romano para você levar. Cabe numa mão só. Não faz peso nenhum. Você vai chegar rápido, mas é pouco. Mas se souber esperar, o muito de Deus vai chegar. Aí é interessante. Mas aí mesmo vendo a fruta, olha só para você ver. Mesmo vendo que a terra manava leite e mel, mas no livro de Gênesis, quando fala dessa mesma, olha só para você ver como é que é interessante, fala dessa mesma terra, e que Ló vai para as campinas de Sodoma e Gomorra, e aí segue para Canaã, Abraão, e era uma terra seca. Uma terra que era seca, mas só que o Senhor falou: onde você pisar, eu vou abençoar. Ainda que não tivesse cacho de uva lá, irmão, a promessa que Deus já tinha dado é que aonde você pisar, você ia fazer o quê? Ele ia abençoar. Então é um momento da nossa vida que a gente vai olhar para um lugar e vai achar que dali não sai nada. Mas só que o Senhor está falando: aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você chegar com a sua mão, aonde o seu olho for ver, eu vou te dar como herança. Mas como é que está a sua confiança em Deus, irmão? Como é que está? Está só no figo romano? Ou está na trajetória mais difícil, que é carregar um cacho de uva? Aí, isso são escolhas da nossa vida, irmão. São escolhas que nós temos que fazer no dia a dia do cristão. É assim. Aí vem um povo e começa a se levantar contra Moisés. Moisés, por que você trouxe nós para cá? Agora nós vamos chegar onde? Essa terra aí que Deus prometeu para nós, ela está cheia de povos lá mais fortes do que a gente. Podia ser mais forte do que eles, mas não do que o Deus dele. Deus já cansou de mostrar para aquele povo que ele poderia salvar, que ele poderia, se preciso for, ele matava para poder abençoar o povo. Mas aí não conseguia confiar. Aí vai, levanta contra Moisés, faz lá um montinho, e aquela viagem que duraria só 40 dias. Você põe aí 40 dias de duração a viagem, ela durou 40 anos. 40 anos porque o povo começou a murmurar em tudo, e tudo murmurava. Se a água atrasasse um pouquinho, já tinha resistência, Deus já tinha preparado, murmurava. Se a comida demorasse um pouquinho, murmurava. Mas não olhava para a roupa que não estava envelhecendo, não olhava para a sandália que não estava envelhecendo, não olhava que Deus estava sendo com eles, não olhava que no deserto, como se fosse uma mão por cima deles ali tampando o sol de dia. Estava calor, porque ainda que Deus estava tampando, mas em volta estava quente. E ali você sente, você vê quando tem um mormaço na rua. Deu sol o dia inteiro.
Aí você vem passar e deu aquela sombra naquele momento ali. Mas você olha, se você olhar de longe, você começa a ver aquele mormaço subindo, aquele vapor. Então tinha esse vapor. Mas só que Deus preparou eles para o calor também. Mas aí é um povo que só reclamava. Mas só que é o seguinte, é o que eu fiz de pergunta para os irmãos aqui. Nós vamos só reclamar? Nós vamos só olhar para o gigante? Ou nós vamos olhar para o cacho de uva que dois tem que carregar? Glória a Deus. Se você olhar para o gigante, só o filho romano você levou e você parou ali. Mas se você olhar para o seu Deus, aí você fala: eu trouxe só um cacho de uva, mas tem milhares lá. Eu ainda quero ir lá buscar mais. Hoje eu posso tomar um suquinho de uva geladinho aqui. Eu posso tomar um suquinho de uva hoje, mas ele vai acabar. Mas tem mais lá, milhares. Mas para isso você não pode olhar para o gigante. Se você quer mais, não olha para o gigante não. Se você quer chegar mais longe, não olha para o gigante não. Porque se você olhar, você vai parar no meio do caminho e só vai receber um pouco. Mas se você falar: não, o Senhor está conosco, eu vou. O Senhor está conosco, o levante é grande, o gigante, a muralha está ali, mas o Senhor conosco. Vai vencer, vai vencer. Porque não há como o inimigo impedir a nossa vitória. Sabe quem que impede a nossa vitória? É nós mesmos. Quem impede a vitória do crente é ele mesmo. Aí tem gente que fica pondo culpa. Ah não, fizeram macumba para mim, para minha família, não dá nada certo. Mas se você pegar no nome de Jesus e começar a profetizar, que não levante o inimigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai vir contra a sua vida, contra a sua família. Não vem, irmão. Não tem como. Mas para isso, a gente tem que estar com a nossa fé intacta, com a nossa confiança em Deus. A gente não pode olhar. Aí vem uma congregação toda. Aí vem dois homens, dois jovens. Aí eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não temais. Então, irmão, o que aqueles dois jovens estavam querendo dizer? Se o Senhor é conosco, a gente não pode temer o gigante, a gente não pode temer a muralha, a gente não pode temer as fortalezas, a gente não pode temer a dificuldade, a gente não pode temer. É interessante isso. Só que é o seguinte: tem gente que está tremendo antes da hora, mas só que tem gente que ainda tem coragem. O Senhor estava falando ao meu coração, eu ia trazer essa mensagem hoje, falando da tempestade, ali onde estavam os discípulos ali, e Jesus vai e fala: segue na frente que depois eu vou e ter com vocês. E aí o Senhor estava falando no meu coração, era a mensagem que eu ia trazer hoje. Meu Deus. Mas aí vem o vendaval, vem a dificuldade, vem a tempestade. No meio, a Bíblia relata que no meio do trajeto, no meio do caminho, por que não foi no início? Que aí eles paravam ali, voltavam, procuravam um lugar para dormir, um lugar para ficar. Por que não foi no início? Porque no início era mais fácil voltar. Deus. Por que não foi no final? Porque aí você já está vendo o alvo muito perto, você faz um esforço para continuar.
Mas aí foi no meio. Mas por que no meio? Porque no meio não dá para você olhar para trás e na frente o alvo está muito longe e também não está dando para ver. Aí não tem outra coisa não. Aí você está só na dependência de Deus. Ou você depende dele, ou você desiste, desanima. E ali acaba tudo. Mas no meio tem que ficar na dependência. Aí aqueles homens ali lutando. E a Bíblia relata que eu imagino eles tentando remar. E a Bíblia relata que o vento era contrário. Eles remando para um lado e o vento jogando para o outro. Remando para um lado e o vento jogando para o outro. Remando para um lado e o vento jogando para o outro. O braço está doendo e você não está saindo do lugar. O corpo está todo dolorido e você não está saindo do lugar. Mas por quê? Tem momento que é assim mesmo. Aí que Jesus está falando, não, pera aí que eu estou chegando. Você está lá com tudo todo dolorido, aí Jesus, ó, eu vou, mas eu vou no meu tempo, ó, calma. Eu vou com calma. Jesus não corre não, irmão. Jesus não corre não. A situação pode estar mais difícil possível, segura aí. O vento não vai te matar não. A dificuldade não vai te matar não, eu vou chegar aí. Jesus vai com calma. Aí Jesus vem no meio da tempestade, andando ó, sobre as águas, ó, Jesus na água. Mostrando a autoridade dele sobre a água. Tempestade é vento, é chuva, é tudo. É Jesus mostrando quem é ele, a autoridade dele. Aí Jesus chega, aí Pedro, imagina Pedro remando. Pedro vai e fala, Senhor, falou aí, os discípulos primeiro, é um fantasma. É um fantasma. Aí Jesus vai falar, não, sou eu. Sou eu. E remando. O vento ainda é contrário. Porque eu não podia parar de remar, senão eu ia voltar lá para trás. Deus sabe aonde, às vezes batendo uma pedra, alguma coisa. Então tinha que continuar remando. Se você parar de remar, irmão, o vento vai te levar para onde quem quiser. Então não para de remar não. Tá difícil, mas continua remando. Não deixa o vento te levar para onde ele quiser não. Porque se ele te levar para onde ele quiser, a situação não pode ser muito legal não. Talvez Deus pode até estar lá para te dar uma mãozinha, mas a pancada costuma ser muito forte. Então continua remando. Aí eu imagino Pedro vai remando e falando, Senhor, se for o Senhor, deixa eu ir aí ter contigo. Aí vai aos outros, ó. Pedro vai, mas nós não podemos parar de remar não. Aí Pedro vai e desce. Jesus, pode vir Pedro. Aqui você está comigo. O Jesus é assim, ó. Aqui você está comigo, pode vir. Ah não, Senhor, mas tem ali, ó. Jesus fala, pode vir. Tem um levante ali, Senhor. Tem algo ali que vai tentar me derrubar, Senhor. Jesus vai e fala. Se Jesus dá autorização, você pode ir. Se Jesus não falar, não vai não. Jesus vai e fala, pode vir. Pode vir aqui. Vem ter comigo, vem. Vem ter comigo. Se eu fosse você, já começava a glorificar. Jesus está falando assim, vem ter comigo aqui, ó. Vem na minha casa ter comigo, vem. Vem na minha casa adorar. Aí Pedro desce. Aí os discípulos devem estar pensando, é louco. Se ele cair nessa água, o vento do jeito que está, as ondas vão tampar ele vai morrer aí. Mas aí Jesus deu autoridade, pode vir, Pedro. Aí Pedro pisa sobre a água, ó, a Pedro, ó. Pedro vai sobre as águas e não afunda não. A autorização de Deus não importa, você não vai afundar não, irmão. Pode vir 1000 palavras, pode vir 10.000 na sua direita, 1000 ao seu lado, que não vai afundar. A não ser que você fazer igual Pedro. Vou falar aqui agora. Se você fazer igual Pedro, Jesus está na sua frente, está pertinho. Aí você olha para o vento, quer olhar para trás. Aí não tem jeito não, irmão. Seu alvo está perto.
Você está procurando o quê? Está igual a mulher de Ló? Está saindo de Sodoma e Gomorra, fogo do céu caindo naquela cidade, você ainda vai querer olhar. Coisa pavorosa caindo lá para trás, você vai querer olhar. Tempestade assobiando no seu ouvido lá atrás, mas você está aqui, ó, perante Jesus. Ó. Aleluia. Aí você vai querer olhar para trás. Se olhar para trás, acontece igual o Pedro, dá aquela afundada. Mas só que Pedro estava tão perto que ele vai e fala: Jesus, é Jesus, ó. Aleluia. Eu estou aqui. Pode ficar tranquilo, Pedro. Eu te dei autorização para vir, então não deixa você cair, não. Se eu te dei autorização para você pisar aqui, eu não vou deixar você afundar, não. Se o Senhor te dá autorização para fazer algo, você pode ir tranquilo. Independente no meio da situação, você cair, você trupicar, Jesus vai e fala: eu garanto. E Jesus garante, levanta Pedro. Aí eu imagino Pedro e Jesus, ó, abraçados, voltando para o barco, os dois. Sobe no barco Pedro e Jesus. Aí Jesus vai e fala: ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Você tem autoridade sobre essa tempestade aí? Ei, profetiza, ei, profeta, você tem autoridade sobre essa tempestade aí? Começa a profetizar para esse vento parar. Começa a profetizar para essa tempestade aí parar, irmão. Começa a profetizar, irmão. Não está profetizando por quê? Profeta que não profetiza não está valendo de nada, não. Tem profeta que é assim, ele não quer profetizar, mas não, ele quer ficar só. Não. Está no controle, está com Deus. Se deixar tudo na mão de Deus também, o Senhor fala: ó, você não profetizou, não tem como eu atuar. Só se você profetizar que eu vou fazer. Cadê os profetas aí que vai começar a profetizar? Glória a Deus. Coloque sobre seus pés essa noite, coloque sobre seus pés. Está orando ao Senhor. O Presbítero Eslante vai estar orando juntamente com a amada igreja aí. Mas tem tempestade? Tem, mas começa a profetizar. Aí Jesus vai e passa para ele: ó, olha só como é que faz. Ei, vento, ó, cala-te. Ei, tempestade, ó, cessou, acabou. Eu mando em tudo aqui. Aleluia. É eu que comando isso aqui. Jesus vai e manda tudo parar e tudo para. Mas e aí? Cadê o profeta? Cadê a profetisa na casa dele? A tempestade está chacoalhando o barco para lá e para cá, mas você está deixando. Ah não, mas vou deixar para outro profetizar. Então você fica esperando no outro, sendo que o profeta da sua casa é você. Aleluia. Quem vai te garantir que o outro está profetizando aquilo que precisa para a sua vida? Profetizar, ele profetiza, mas só você sabe a situação que você está vivendo. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.